O que, Ah, Dani? Desculpa, falhou. O Thiago tá na Suécia, né? Faz 3 meses que ele tá na Suécia. E ele Tudo volta isso. em julho. Então, eu tava sozinha lá em Curitiba, fiquei 2 semanas de home office sozinha e tava dando uma piradinha de ficar completamente sozinha, porque daí meus sogros moram perto, mas já tem mais de 60 anos, eu ia lá. Então, vim pra cá, meu pai fofinho foi me buscar no final de semana e aí já faz mais de um mês que eu tô aqui. Ah, faz muito bem ficar com os pais. É, Olha o Ricardo chegando aí. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Boa noite. Muito Boa bom. noite para E, vocês. Ricardo, você está em São Paulo Tá também, me Ricardo? ouvindo? Tá me Sim. ouvindo? Aham. Ah, legal. Tô em São Paulo. Estamos aqui nesse friozinho aqui. E aí, Paty, vamos começar? oi, eu estou no mudo, desculpa. Vamos. O Ricardo também, Dani, já veio participar em alguns. E a Eliana, oi, Eli, bem-vinda. A gente vai começar, Cris. Faz as honras. Dani, a Dani é uma querida amiga já de muito tempo, né? Conheci a Dani, ela era presidente da BRH de Sorocaba, eu era facilitadora lá na BRH, e aí eu tinha um canal chamado TV Conexa, eu falei assim, Dani, vamos lá, eu vou te entrevistar, e por minha surpresa, a pessoa que é a mentora dela, que foi diretora, tal, que é a Aline Rosa, uma querida, amada, um talento também, é minha amiga. E aí eu falei assim, não acredito que você conhece a Dani, que você conhece a Aline, né? E aí a Dani é um potencial, ela é muito jovem, ela já foi eleita a Jovem Talento, né? Por 5 anos consecutivos, não foi, Dani? Os 5 anos é demais. Esse é o terceiro ano, né? Foi 2016, 2017 e agora de novo esse ano também. Então a Dani, ela é muito empreendedora, né? Ela faz parte de vários grupos. Dani, eu acho que eu não vou conseguir te descrever. Eu gostaria que você se apresentasse. Gente, boa noite oficialmente, então. Obrigada pelo convite, meninas, né? Já conheço a Cris aí de longa data, a Paty estou conhecendo agora, mas se é amiga da Cris aí é tudo gente boa, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a garota apaixonada por RH, né? Não à toa, já carrego há muito tempo comigo aí. As pessoas já estão me chamando assim, a Dani do RH Lovers. As pessoas já me chamam assim, que é a hashtag que eu carrego. Hoje eu já estou até consolidando isso na empresa, de fato, né? O RH Lovers, porque desde 2012 eu me exponho muito além do meu trabalho. Então, eu falo que eu sou uma profissional multicarreira, né? Que agora é o nome do momento, né? Eu sou CLT, então eu trabalho no mundo corporativo já aí há mais de 13 anos. Então, né, eu sou de São Paulo, eu sou da ABC, morava em Sorocaba, mas ia para a capital. Fiquei 10 anos viajando todos os dias para a capital, São Paulo, desde Sorocaba, então gastando 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí o meu marido hoje, né, ele é de Curitiba, a gente ficou numa relação à distância por 4 anos e meio, e aí surgiu a oportunidade de ir para lá. Então faz 2 anos que eu moro em Curitiba, trabalhei na Renault e hoje trabalho numa empresa de beleza lá no Paraná. E então sou a garota do mundo corporativo, hoje tenho posição de liderança já desde 2013, então, né, como business partner de RH, que é o parceiro de negócios de RH, não consultor interno. Hoje especialmente eu atendo as áreas financeira e jurídica, então atendo aí os grandes executivos do grupo. Mas eu digo que eu sou multicarreira porque eu não fico presa só nas minhas 8 horas, que não são 8 horas, né? Ultimamente tem sido muito mais do que isso. Eu saí de uma reunião aqui desligando com vocês, eu vou continuar a trabalhar, né? A gente está trabalhando muito mais ultimamente, mas eu uso muito qualquer espaço que eu tenha adicional a isso. Então, às vezes eu uso um pedacinho da minha hora de almoço, à noite, principalmente final de semana, eu estou fazendo palestra, estou gravando, gerando conteúdo de RH, então lidero grupos de RH, né? Então, enquanto Sorocaba, tive a honra de ter sido convidada para participar do projeto da BRH, de implantação da regional, depois acabei liderando o time, a gente fez muitos projetos legais com muita gente incrível.
tinha o Super GT, que eu liderava, que era um grupo. Quando eu cheguei em Curitiba, né? Quando eu decidi ir para Curitiba morar, de fato, eu criei um grupo lá. Então, hoje tem um grupo de 40 mulheres que são líderes de RH. E é um grupo incrível, assim, são executivas, pessoas que a gente troca muito, e muito como é que a gente gera conteúdo. Então, assim, eu sou apaixonada por gerar conteúdo de RH para ensinar as pessoas, compartilhar o que eu sei, e sempre fiz isso de uma forma muito voluntária. Meu pai sempre brinca comigo, filha, vejo você fazendo tanta coisa, quando é que você vai ganhar dinheiro com tudo isso, né? Era uma coisa que meu pai sempre via assim, nossa, você não tem mais agenda, né? Então, eu tô num momento agora de disso, né? Então, tô amadurecendo, tô realmente aproveitando. Até que já que o Thiago tá na Suécia, agora eu falei assim, né? Porque quando eu mudei para Curitiba, eu também fiquei mais low profile por decisão minha. Eu falei assim, agora é meu momento de me dedicar a ele, né? Sair do trabalho, ficar com ele, curtir a nossa casa, tal. E aí eu parei de fazer algumas coisas que eu gostava, mas tem uma chama muito forte aqui dentro que fala, cara, você tem que estar falando com gente de RH, você tem uma coisa de liderança nesse tema que eu gosto muito. Então, esse ano eu tô botando tudo em prática, tá até faltando agenda agora. Então, eu tava falando com o Thiago antes de entrar aqui um pouquinho mais, assim, amor, é a primeira vez que eu tô, tipo, começando a escolher o que eu vou aceitar ou não, porque normalmente eu aceito tudo, né? Mas não tem mais agenda, porque semana que vem eu lanço uma mentoria em grupo para BPs, projeto super especial de 10 semanas, tem outros 2 treinamentos que são lançados semana que vem de parcerias que me chamaram, então assim, tô embarcando, aproveitando que o Ti não tá aqui para fazer isso, né? Então, tô aí, super envolvida com todos os temas de RH, participando de 1000 lives, dando mentoria, então é um pouco disso, assim, eu não paro, sou acelerada nesse sentido e super empreendedora também, né? Então essa é um pouquinho da Dani. Dani, então muito obrigada por você nos dar a honra da sua presença nessa agenda maluca que você está, né? E escuta, eu já vou embarcar aqui, Paty, com uma pergunta, né? Tudo bem? Quais são as oportunidades que nós temos diante de tudo que está acontecendo? Como que você percebe isso? Quais são as possibilidades, oportunidades que a gente pode ter neste momento, agora? Cara, eu acho que a gente tem que olhar toda a crise como oportunidade mesmo, né? Eu acho que claro que a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo, né? Hoje eu trocando com alguns diretores, a gente estava falando de notícias de, putz, vai aumentar as mortes em São Paulo, previsão, cara, isso abala a gente, né? Emocionalmente, você fica pensando, puxa, quanta gente é desempregada, tá muito difícil, mas o que a gente pode fazer com tudo isso? Eu tento sempre olhar o lado cheio do copo, né? Que às vezes tem que bater água na bunda para a gente se movimentar, né? Para a gente querer se reinventar, querer aprender com os outros. Então, assim, pensando em mundo de negócios, por exemplo, puxa, a gente vai ter que desenvolver outras habilidades, né? O digital chegou e todo mundo tem que se adaptar, né? Eu mesmo sou uma pessoa muito do presencial, tanto que os meus workshops que eu fazia esse ano eram todos presenciais. Eu enrolei bastante, falei, cara, não, quando que a gente vai voltar? Até um mês atrás a gente pensava que ia voltar, né? E, daqui a pouco a gente volta ao normal. E hoje mesmo tava conversando com um grupo de colaboradores e eles estavam assim, não, porque a gente não vê a hora de voltar para o escritório, de voltar ao normal. Eu falei, gente, esquece, né? Não é assim, tava tudo bem, chegou a crise, agora que passou a crise a gente volta ao normal. Não, né? As coisas não vão simplesmente voltar ao que eram antes, né? Então, a gente já tem até discussões de que a gente vai viver mais no digital mesmo, né? Vai todo mundo trabalhar mais de home office. Então, e olha quantas oportunidades, né? Eu mesma lancei um grupo de mentoria. Cara, já tem mais de 50 pessoas interessadas em participar comigo. Que talvez se eu fizesse presencial, eu ia atingir 10 pessoas, 15, né? Que eram de uma cidade específica. Então, estou conseguindo levar minha informação, meu conhecimento, enfim, para muito mais gente, né? Acho que tem uma super oportunidade que eu acho que é muito que a gente está vivendo, né, de humanização, de fato, né? Acho que a gente está num momento de mais contato com o outro, mais cuidado com as pessoas. Então, eu acho que é muito como que a gente de fato carrega isso daqui para frente, né? As pessoas estão mais carentes, as pessoas querem. Hoje mesmo, alguns colaboradores falaram assim para mim, puxa, a gente precisa pensar alguma coisa de reconhecimento, porque as pessoas estão carentes, elas querem uma palavra carinhosa, elas querem, né? Então, como é que a gente se preocupa? E eu tô vendo muito esse movimento, né? Eu mesma recebo várias ligações de amigas minhas que eu não falo há muito tempo. Ah, como é que você tá, né? Eu sei que você tá sozinha, assim, o Thiago falou, não, tô com a minha família, tá? Então,
puxa, acho que as conexões estão mais fortes também. Então, acho que é como a gente aproveita isso, como a gente aproveita o digital, como é que a gente aproveita para desenvolver competências diferentes. Então, eu mesma, que sou RH, estou muito pensativa sobre isso, sobre, puxa, qual vai ser o meu papel daqui para frente, né? Porque eu não estou mais pessoalmente passando pelas mesas dos meus líderes e vendo eles lá trabalhando e paro para tomar um cafezinho e tudo mais. A dinâmica muda, né? Onde eu gero valor também muda, porque eu não estou vendo as pessoas. Então, formato de uma reunião, por exemplo, a gente está vendo que, putz, talvez não precise de uma hora para ficar gastando. Vamos fazer reunião mais rápida e se preparar melhor para aquilo. Então, acho que a oportunidade é super da gente se reinventar no ramo que a gente está, né? Na função, no papel que a gente está e tudo mais. Só que o mundo está acelerado nesse sentido. Então, não dá para... Acho que a primeira coisa não dá para saber que as coisas vão ficar como estavam. Não vão. Então, busque, eu estou lendo muito, conversando com muita gente, com todo o meu network que eu tenho para saber o que as empresas estão fazendo, estão planejando, para que eu também possa adaptar meu mindset, né? E como líder, eu tenho visto muitos líderes sofrendo, né? Porque ainda tem a mentalidade muito de comando e controle, né? Então, assim, puxa, se eu não estou vendo meu colaborador trabalhando, como é que eu sei que ele está trabalhando? É confiança, né, gente? A base de tudo. Mas as pessoas vão ter que se reinventar. Então, acho que a gente tem muito, como líder, né? Eu sou líder hoje, eu tenho colaboradores que respondem para mim e a gente trabalha super na confiança. Eu tenho uma pessoa que trabalha que tem uma filhinha, então ela me avisa, olha, vou ficar fora umas horas aí, porque eu preciso dar atenção para Amanda aqui, né? E tudo bem, eu sei que eu confio nela que o que a gente precisa entregar na semana vai entregar, não importa se ela trabalhou 4 ou se ela trabalhou 10 horas no dia, porque a confiança, eu vou avaliar o trabalho dela de outra forma, né? Eu não estou vendo, mas eu vou avaliar o trabalho dela com a responsabilidade de entrega, com a qualidade dos materiais, dos insights que está trazendo, com os feedbacks dos gestores, tudo mais. Então, acho que tem um grande desafio de liderança e que a gente vai acelerar muito. Então, acho que quem é líder hoje precisa muito pensar sobre isso, sabe? Como é que você muda o teu estilo de gestão também. Dani, uma pergunta, eu fiquei curiosa com o tema, né? Que é como é que a gente mantém a mente desperta, né? Como é que a gente mantém a mente desperta neste contexto de ultra fadiga? Porque a gente já está entrando na 10ª semana de quarentena, a gente já está exausto. Sim. Eu acho que a gente já entendeu que essa é uma coisa mais longa, então eu vejo que a gente já entrou numa outra curva, né? Que é uma curva de... Já estamos mais ok com essa questão da imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, todo mundo já acelerando os seus projetos, as empresas também, porque todo mundo já entendeu que é assim que tem que ser, né? Que vai ser por enquanto. E, ao mesmo tempo, está todo mundo fatigado, né? Como é que a gente mantém a mente desperta nessa fadiga? E como é que você está trabalhando isso com a liderança que você tem contato ou na organização que você trabalha ou nos grupos, enfim? Sabe que eu tenho conversado muito sobre isso com a minha gestora, né? Eu trabalho muito, eu gosto muito de dar feedback para ela do que eu estou sentindo do time, né? Mesmo com os meus pares, ela tem analistas que respondem para ela. Eu falei sobre isso para ela essa semana. Eu falei, a gente está trabalhando muito, né? Até hoje, acho que saiu. Alguém comentou de uma pesquisa que saiu hoje, que em média a gente está trabalhando 3 horas a mais por dia. E estamos mesmo. Assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Assim, de trabalhar esse final de semana, eu fiquei trabalhando o fim de semana inteiro. Então tá bem cansada. Eu mesma tô muito cansada, assim, e acho que é uma pressão, acho que a gente tem muita imprevisibilidade, acho que é isso que eu tenho conversado muito com os colegas, né? Acho que você começa a semana achando, putz, essa semana vai ser tranquila. Vira terça-feira e cai um furacão, muda, porque cada dia tem sido uma novidade, cada dia é um flash, né? Cada dia é uma perspectiva diferente. Hoje mesmo, o nosso presidente estava falando, hoje a gente não está falando em plano de demissão, a gente não está discutindo isso, mas eu não posso prometer para vocês que a gente não vai conversar sobre isso mais para frente, porque hoje a situação é uma, a gente está prevendo um cenário, amanhã é outro, então acho que a gente está vivendo essa imprevisibilidade, isso é muito ruim, porque você acha que a semana vai ser tranquila, aí cai um furacão, aí na quinta você resolve e fala, ai, que bom, e sexta-feira, como aconteceu semana passada, às 8 da noite, eu estava jantando com a minha família, eu recebo uma ligação dizendo, olha, a gente vai ter que preparar o material para segunda, porque aconteceu isso, isso e isso, então puxa, já mudou o meu fim de semana inteiro, né? Então a gente se sente muito abalado. Mas acho que é como que a gente se apega um pouco
primeiro, acho que para aproveitar esse tempo para tentar se conhecer melhor, acho que a gente está ficando um pouco mais sozinhos, né? Então, tentar se reenergizar para se perceber, olhar para si. Eu voltei, por exemplo, a fazer terapia, justamente por um objetivo de autoconhecimento mesmo, para me entender, para me conhecer e para me ajudar nesse novo momento também, né? Como a gente se apega a pequenos momentos. Então, por exemplo, um almoço em família, um café da tarde. Hoje, por exemplo, eu consegui um espacinho na minha agenda à tarde. Minha mãe falou, filha, quer tomar um café? Eu falei, vamos, para tudo. Não é meia hora que vai acabar com o meu dia. Eu faço meia hora depois no final do dia, né? E eu sentei para ela para tomar café. Ela falou assim, nossa, faz tanto tempo que a gente não faz isso, né? Tomar um cafezinho à tarde com um bolinho e tal. E, cara, é tão bom, porque reenergiza, você para, né? Você vai falar de outras coisas. Eu tava discutindo com ela coisas do apartamento do meu irmão, tal, e puxa, me deu aquela quebrada. Então acho que a gente tem que buscar esses momentos ao longo do dia de reenergizar. O que a gente tem feito até com os times, orientado muitos nossos líderes puxa, respeita a hora do almoço, né? Porque aí tem gente que vai almoçar meio-dia, tem gente que vai almoçar uma, aí quando você vê, você tá com reunião meio-dia e é uma, você não almoça. E quem tem filho, como é que faz, né? Quem tá com o esposo, com a esposa em casa, tal. Então, a gente tem tentado combinar um pouco, puxa, vamos bloquear a nossa agenda, sei lá, de meio-dia e meia até as 2? Bloqueia. 1h30, por quê? Pra gente ter qualidade no almoço. Porque senão você almoça correndo, não dá atenção, né? Então, acho que a gente pode ajudar um pouco nisso, fazer combinados mesmo, tentar colocar, assim, happy hour, né, virtual. Eu vi uma boa prática de uma empresa que os colaboradores, um certo time, eles estavam parando assim, eles tinham 15 minutos na agenda, bloqueado, todos os dias. Quem puder entra, tipo das 3 às 3h15. Então se eu não tiver reunião, eu entro lá. O que que é? Uma reunião de café, como se a gente tivesse parado na empresa para tomar um cafezinho. Para quê? Para falar de outras coisas. Precisa. Não dá para ficar 100% aqui, a gente está o dia inteiro no computador, o dia inteiro em reunião, né? Não respira, não come. Eu me peguei em certo momento, assim, sem tomar água, sem comer uma fruta, direto, e aí você vai, porque não tem mais hora, né? Não é assim, você desliga o computador, agora eu vou para casa, pego o meu carro e tal. Não tem mais, né? E é até engraçado, eu estou trabalhando no meu quarto aqui, porque meu irmão também está trabalhando em casa, minha mãe também tem ficado um pouco em casa, então a gente está meio que se dividindo. E aí é muito estranho, porque eu acabo de trabalhar, sei lá, 8, 9 às vezes, né? E aí eu vou tomar um banho, comer e volto pro quarto. Então parece que eu não saio do quarto o dia inteiro, né? Então a gente tem que se forçar muito a fazer pequenas paradas, e aí isso vai gerar, claro, talvez você trabalhar um pouco mais por dia, mas precisa parar, vai conversar, vai respirar, vai ver o sol, vai fazer outras coisas, chama um colega para conversar e tudo mais, para você senão a gente surta, né? Acho que é super importante. E aí, assim, acho que um outro ponto importante a gente tem muito conteúdo disponível, né? A gente falando assim, poxa, como é que eu aproveito meu tempo livre, né? Vou fazer um curso, então. Vou de novo para a tela do computador, né? E eu me peguei também em certos momentos assim, gente, tem tanta coisa disponível, tem tanta live disponível, tem tanto curso gratuito bons, né? A Conquer lançou um curso excelente esses dias de inteligência emocional. Tem muita coisa acontecendo. E aí você fala assim, cara, eu no começo estava me inscrevendo em tudo. Eu vou me inscrever em tudo aqui, eu vou ver o que eu vi, e eu não consigo participar de nada. E aí eu não sei nem o que eu faço. Então acho que a gente também tem que priorizar, assim, puxa, se eu tiver que estudar agora, vai ser para quê? Não adianta eu sair assistindo live, assistindo um monte de coisa, porque primeiro que a gente não faz com qualidade, aí de novo ficar na frente da tela do computador ou do celular, quer dizer, não descansa a mente. Então acho que a gente precisa escolher e falar assim, poxa, quando eu ver live, ou quando eu ver treinamento sobre tal coisa específica, isso vai me agregar, ou isso vai me reenergizar, ou isso vai me ajudar, né? Eu tenho assistido muitas coisas que me ajudam no meu momento de energização, que é quando eu vou criar os meus conteúdos de RH, quando eu vou falar com as pessoas, tudo mais, isso me energiza muito. Então, assim, final de semana eu estou estudando muito, mas você fala assim, nossa, mas você trabalha o final de semana, a semana inteira e vai estudar? Vou, porque daí é o momento que eu me energizo. Eu me energizo assim, lendo livros sobre RH e outras coisas. É a minha forma de me energizar, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, tem gente que, putz, não vai ser isso, mas vai ser assistir um filme, vai ser fazer alguma coisa. E acho que, por último, a gente se permitir. Né? O que eu tenho visto muito a gente às vezes quer manter uma postura de durão, que tá tudo bem, e às vezes não é todo dia que a gente tá bem, né? Foi esse o ponto que eu conversei com a minha gestora hoje, falei assim, cara, presta atenção no teu time, né? As pessoas estão numa semana mais sensível, a gente trabalhou o final de semana, a gente não descansou, então, assim, tenha paciência também um pouco com a gente, que a gente vai estar um pouco mais arisco mesmo, um pouco mais irritado, né? Falei, olha,
percebe o teu time, porque tem algumas pessoas que andaram chorando essa semana, e eu sei porque eu converso com todos, eu transito muito bem com elas. Então, presta atenção, que às vezes é o máximo de ligar e falar assim, e aí, tá tudo bem? Né? Quer conversar? Vamos falar de outra coisa? Né? Então, acho que são esses cuidados aí que a gente precisa ter e olhar muito para as pessoas. Dani, e você que está à frente aí de uma liderança, conversando com a sua líder, conversando com as pessoas todas dentro, como que prepara os líderes para estar num momento de quietude, de tranquilidade, de olhar para si, né, respirar? Porque assim, a gente está na montanha-russa, tem dia que está legal, tem dia que, né, baixa um negocinho, por mais que a gente se trabalhe, que busque a presença e tudo mais, a gente está passando por isso também. Não somos todos humanos, né? Estamos na mesma barca aqui, sem classificação, né? Todo mundo junto. E você que está dentro da empresa, com essa responsabilidade de olhar para si e olhar para o outro também, como que pode dar toda uma bagagem, toda uma estrutura para essas pessoas que estão em posição de liderança dentro da empresa, convidando elas para ter esse centramento? Como que faz isso? Existe uma fórmula? Né? Porque eu acho que muitas empresas estão com o mesmo problema, né? Eu como RH, eu tenho tentado, assim, eu acho que a gente, não é que a gente precisa ser 100% a gente, né? E eu ouvi isso de alguns gestores, assim, teve alguns dias que eu não estava tão bem, que a gente não tá, né? Eles falaram assim, puxa, naquele dia que você me falou, a gente começou a reunião, eu senti que você não estava, e a gente olha para o RH e vê que o RH não tá não é equilibrado, mas que até o RH tá passando por isso, tá sofrendo porque a coisa tá feia, né? Então, acho que a gente tem muito papel de talvez a gente se abrir entre a gente, né, dentro do time, mas eu tenho tentado muito tentar dar força para os meus líderes, né? E assim, eu acredito muito na questão, eu tento praticar muito, e claro, ponderando isso, né? Mas eu incentivo muito os líderes a trabalharem com a vulnerabilidade mesmo. É uma coisa que eu acredito muito, assim, que se conecta muito com o meu jeito de ser. Que é você, às vezes, eu tenho falado isso para minha líder, né? De você, puxa, mostra que você não tá bem naquele dia, né? Mostra a pressão. Você vai ter que filtrar a pressão, porque a pressão bate pesado na liderança, especialmente nesse momento. Então, o líder tem que fazer um bom filtro para descer e para descer mais leve. Nem sempre vai conseguir, né? Mas assim, puxa, vamos ter que trabalhar no final de semana. Então, puxa, traz o contexto, né? Explica o porquê daquilo, por que a gente não conseguiu se planejar, organizar, por que está tão imprevisível, né? O que isso vai gerar de resultado lá na frente. Eu sempre falo muito às vezes a gente, né, a liderança está nessa coisa louca e não explica de onde vem para onde vai. Simplesmente pede para as pessoas fazerem. As pessoas precisam ver propósito no que elas estão fazendo, né? Então, assim, o líder precisa centrar um pouco, pensar que ele tem um impacto muito importante nas pessoas nesse momento, né? E assim, o número de rotatividade vai ser muito menor nesse momento, né? As pessoas quem está empregado acaba ficando na empresa. Não quer dizer que não tem empresas contratando, tem, mas se eu tenho emprego, eu vou aguentar e vou ficar aqui. Então, como é que a gente faz as pessoas ficarem felizes onde elas estão, né? Então, assim, tenho tentado muito criar esse ambiente de confiança com os meus líderes e de conversa aberta, mesmo de como é que você está se sentindo, né? O que eu posso te apoiar nesse momento? Tá fácil? Putz, não tá. Como é que você usa o seu time melhor nesse momento? Compartilhar as tuas dores, as tuas fraquezas, até porque tem coisas que você não vai saber fazer e, putz, né? Botar a mão na massa junto, acho que é super importante, né? Não ficar naquele pedestal de eu sou líder e todo mundo tem que trabalhar para mim. Acho que agora é a hora de, cara, é uma coisa muito legal que eu tenho visto algumas discussões é que nesse momento mais digital e online que a gente está, talvez não se sejam mais necessárias tantos níveis de liderança, porque todo mundo tem o seu protagonismo numa reunião online e tudo mais. Então, talvez essa questão de hierarquia e tudo mais seja algo que a gente vai discutir. Acho que a gente vai rever muitas estruturas, formato que está e tudo mais de trabalho, né? Então, acho que como líder tem que pensar muito sobre isso, né? Sobre para onde está indo, sobre como é que a minha posição vai ser relevante, né? Como é que eu mantenho a minha
Autogestão, acho que é algo que está surgindo, emergindo aí, porque você não tem mais o comando e controle, né? Como você falou. Exatamente. Então, como é que a gente dá mais autonomia para os colaboradores e você, como líder, também vê onde que você vai gerar valor? É em outro lugar agora, né? Como é que você trabalha o teu time para ser mais assim? Então, acho que, como líder, eu tô tudo improvisada, que as coisas estão caindo. Eu acho que tem que olhar para si, tem que se respeitar de novo e tem que pensar que você tem uma responsabilidade muito forte no teu time. Então, você tem que, não é mostrar que tá tudo bem, tudo lindo, porque você não tá, né? Mas acho que é assim, levantar e falar, gente, hoje eu não tô num dia tão bom, tá difícil por aqui, né? Se eu descer pesado, não é proposital, né? Mas eu acho que isso conecta muito, né? Quando eu ouço um líder falando isso, eu falo, caraca, ele também tá sofrendo, ele também tá sendo pressionado, ele também erra, ele também tem sentimentos, e aí eu me conecto mais, e eu me sinto às vezes até mais inspirada por um líder que se abre dessa forma. Então, eu acho que é trabalhar bastante essa questão, sabe? Dani, em algum momento da tua fala, você falou, eu estou falando de quem está trabalhando, né? Eu estou falando de quem está trabalhando, mas tem pessoas que não estão trabalhando, né? E a gente não sabe quanto mais vai durar, qual é o movimento que o mercado vai ter. Eu tenho visto também um trapézio, né? No LinkedIn eu acompanho a gente sendo promovida, a gente entrando, a gente sendo recolocada. Mas você na tua visão de RH, qual é a dica ou o que você tem percebido como oportunidades, né? Para as pessoas que estão em recolocação, buscando, qual seriam as dicas de ouro que você poderia dar para essas pessoas? Eu acho que assim, o mercado está muito abalado, né? As empresas estão, de fato, com muitas posições congeladas, mas tem empresa que está surfando na onda da crise, né? Então, tem mercados que ainda estão trabalhando muito. Eu tenho visto o mercado de TI, por exemplo. Eu sei porque a gente tem perdido muitos profissionais de TI no meio da crise. As pessoas estão pedindo demissão e indo para outras empresas, né? Então, assim, não é que não está acontecendo, tem. Então, tem mercados que estão. Então, como é que a gente fica atento a isso, né? Eu acho que como é que eu aproveito esse momento, né? Se o setor que eu trabalho, a hora que eu tô, tá super abalado, não vão contratar. Como é que eu preparo para que a hora que tiver uma retomada eu esteja pronto? Então, de novo, né? Escolher, assim, os cursos, o que eu preciso focar, o que eu preciso me desenvolver, aproveitar o tempo para aprender com as pessoas. Acho que usar muito, assim, o LinkedIn tá bombando, né? Eu vejo o meu feed lá, tem mais de 20 mil seguidores hoje, então eu tenho muita gente lá, tem muita dica o dia inteiro, então tem que filtrar, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa rasa ali no meio também, né? Mas acho que é como que você aproveita esse momento para se expor, né? Acho que agora a gente não tá todo mundo no digital, não tá todo mundo nas redes sociais, né? Tá todo mundo fazendo live, porque né, não é fazer por fazer, mas poxa, né, eu sempre falo essa questão de ser multicarreira, a gente sempre tem alguma coisa para ensinar para as outras pessoas, né? Eu construí toda a minha carreira sempre pensando assim, poxa, eu quero que a Dani, né, desde 2012 que eu me exponho, eu falo, cara, por quê? Porque eu quero ter a minha empregabilidade, quero que as pessoas me conheçam, saibam que eu tenho potencial para fazer, o que eu faço, tal. Então, eu venho desde então ensinando e falando do que eu sei, né? Então, uma dica que eu sempre dou, as pessoas falam assim, ai, Dani, mas nossa, eu sei, mas imagina se eu falar, meus pares, meu antigo chefe, se ela vai viver e falar, meu Deus, olha essa pessoa tá falando o quê nas redes por aí, né? Eu sempre falo assim, cara, não é para essas pessoas que você tá falando. Você tá falando pra gente que é mais júnior que você, ou então que não teve a experiência que você tem, né? Então, às vezes eu mesma, me pego tendo pensamentos desse tipo e falo assim, nossa, mas isso que eu tô contando às vezes é básico, mas não é básico. Para mim, que tem uma vivência aí de quase 15 anos em RH, pode ser básico, mas muita gente que me segue, que me acompanha hoje, não tiveram a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como eu tive, não tiveram grandes mentores como eu tive. Então, tudo que eu levar, né, para elas de conhecimento, cara, vai agregar muito, e muito. Eu vejo hoje o quanto agrega, às vezes, coisas que eu conto de começo de carreira, coisas que eu já errei, já fracassei, enfim, o quanto agrega para o outro. Então, assim, por que então a gente não aproveita esse momento para começar a se expor? Então, vai escrever um texto, vai escrever um artigo lá no LinkedIn, vai fazer um videozinho no Instagram, vai falar de você, vai ajudar outras pessoas, né? Então, eu tenho uma amiga que está puxando uma iniciativa que chama RH do Bem. Hoje ela está ativa, ela é coordenadora lá na Renault de seleção, e ela hoje está com mais de 100 voluntários. Uma
ajudando empregadas ou não, ajudando outras pessoas desempregadas. Então, assim, poxa, eles estão lá, estão fazendo uma ação solidária, estão ajudando, né, dando tempo para essas pessoas, ajudando a falar de carreira, ajudando com o que eles têm de melhor. Então, como é que a gente pode apoiar? Eu acredito muito nessa questão. Ontem mesmo estava em outra live falando da doação, né? Quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Então, assim, quanto mais você doa conhecimento, mais o seu tempo, né? Dentro do que você pode, que seja 1 hora no mês, né? Para ajudar, para dar conhecimento, para gerar conteúdo, para dar uma mentoria, né? O que é a mentoria? Nada mais é do que você, um cara mais experiente, sentar com um cara que precisa aprender aquilo que você sabe. Você contar, puxa, né? Você está passando por isso? Eu já passei por isso também. O que eu fiz na ocasião? O que eu acho que você poderia fazer? Então, tenho visto que quanto mais a gente se doa, mais o universo te dá de volta, né? E aí, assim, a gente se expondo, né? As pessoas começam a lembrar de você, as pessoas começam a falar, puxa, daqui 6 meses eu vou ter uma vaga de tal fulano, puxa, eu lembro de ter visto fulano de tal falando sobre isso, né? Esse cara é especialista nesse tema, então tem que tentar se reinventar. Eu acho que é momento disso, assim, de, puxa, como é que eu me reinvento, como é que eu tento aproveitar o mínimo de oportunidades que existe, conheço alguém como é que eu aviso para todo mundo, né? Eu sempre falo assim, se você está no mercado de trabalho, avise o maior número de pessoas, né? E não é aquela abordagem de, oi, Cris, tudo bem? Faz tipo 10 anos que eu não falo com a Cris, e agora eu vou lá e a Cris já sabe que eu vou pedir alguma coisa para ela, né? Então, a importância do network é fundamental, né? O que é o network? É você manter uma rede de contatos. No momento que você precisar, tá ali, né? Então, se eu falo sempre com a Cris e em determinado momento acontecer alguma coisa, putz, a Cris vai super me ajudar, porque a gente já falou de tudo, eu já ajudei ela em outros momentos, tal. Então, acho que é como que você mantém esse network, né? Aumenta aí na tua área, conhece outras pessoas e avisa todo mundo. E o avisar todo mundo é, pelo amor de Deus, sou desempregado, me ajuda. Não. Gente, ó, chega naquele grupo de WhatsApp que você tem que só fala um besteira, fala, pessoal, só queria avisar que eu tô disponível, tá? Se souberem de alguma coisa na área tal, tô aqui. E sempre tem, assim, um amigo do amigo do amigo que vai falar, putz, surgiu uma vaga agora de tal coisa. Aí você fala, você conhece alguém? Eu não conheço, mas acho que o meu amigo, meu primo conhece o amigo dele lá que tem alguém. Então, falo, sempre avise o máximo de pessoas que você está disponível. Deixe muito claro o que você está buscando, porque as pessoas também às vezes falam, quero qualquer coisa, né? Eu sei que às vezes bate o desespero. Eu sei que eu já estive no começo da minha carreira, na crise lá de 2008, eu fiquei desempregada, 6 meses. E no começo era aquele desespero de, meu Deus, quero qualquer coisa que eu preciso trabalhar e tal. Então, ponderar um pouquinho e aproveitar esse momento para se conhecer, assim, não é qualquer coisa. Onde que eu vou ser feliz? O que eu preciso aprender para chegar naquela vaga que eu gostaria? Eu quero trabalhar numa grande empresa, eu trabalho na Renault, por exemplo. Puxa, eu quero trabalhar na Renault. Deixa eu então falar com a Dani, entender como é que é a cultura lá, o que normalmente eles buscam num profissional, né? Eu uso o LinkedIn para isso, as pessoas me acessam normalmente, assim, para querer tirar dicas, tal. Claro que, né, a gente faz dentro do tempo e dentro das possibilidades que a gente tem, mas procura um profissional da sua área, procura alguém de RH, alguém vai te responder, né? E te ajudar para o quê? Para que você se prepare para o momento que a gente tiver uma retomada de empregos e de tudo mais. Dani, apesar de tudo isso, ainda tem espaço para falar de propósito, de valores, porque assim, eu acompanhei, não sei se você viu, uma pesquisa do Capitalismo Consciente junto com as empresas humanizadas e a USP, e eles disseram que agora a curva, assim, a gente estava indo num caminho de humanização das organizações, né? E agora o maior foco é para a saúde, em primeiro lugar, e depois o lado financeiro, né? E a conclusão que eles chegaram é assim, as empresas que olharem para o propósito, a razão de ser, e investirem fortemente, e se comportarem de uma forma, vamos dizer assim, né, bonita, certo? Elas vão ser lembradas de uma forma. Então, por exemplo, uma empresa, duas empresas diferentes, né? Uma tem a escolha de demitir, ela demite 30% do pessoal, e a outra reduz 30% do salário, mas mantém todo mundo. Quem que vai ser lembrada depois, né? Como que vai ficar as relações de confiança nesse momento? Será que eu vou querer trabalhar lá? E aí, essa pesquisa diz o seguinte, as empresas precisam investir no propósito, precisa não esquecer, não pode deixar que isso vire um ponto cego, né?
E eu queria que você me falasse, eu acho que talvez seja uma das últimas perguntas aí por conta do nosso tempo, será que existe espaço para isso agora? Como que você está lidando com isso dentro da sua empresa? Sim, eu concordo plenamente e acho que as empresas, acho que isso vai gerar uma repercussão positiva em todos os âmbitos, assim, de lugar para trabalhar, de produtos a serem consumidos. Então, as empresas vão ter mais sucesso lá na frente de quem está sendo muito responsável socialmente agora, né? Porque é um cuidado interno, mas é um cuidado para com a população também. Então, hoje mesmo estava vendo, enfim, estavam falando de um outro tema específico, falando de que no Jornal Nacional tem saído né, algumas empresas contando o que estão fazendo. E aí você vê assim, poxa, que bacana, que as empresas estão fazendo para a sociedade, né? Tem empresas que se transformaram para gerar produtos, né? Então, putz, né? Não estamos mais fabricando coisa de carro, mas vamos fabricar máscara agora, vamos não entregar álcool gel para a sociedade. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com as gerações novas que estão chegando, né? Então, isso está ficando muito intenso do quanto a gente quer trabalhar num lugar que tem essa responsabilidade social muito forte, que tem essa veia de pessoas, né? Eu acredito muito tem um livro do Márcio Fernandes, que é o antigo CEO da Electro, que ele fala felicidade dá lucro, né? E eu sempre trago isso muito forte comigo como RH e ajudando os meus líderes a pensarem sobre isso, que é muito sobre a gente cuidar das pessoas em primeiro lugar, né? Que é um pouco dessa humanização que a gente está falando, que eu acho que está tão forte agora. As pessoas estão, em muitas empresas, as pessoas estão se sentindo cuidadas. Não tem nenhuma reunião que a gente começa ultimamente que começa a reunião perguntando, e aí, tá tudo bem? Né? É uma coisa que a gente não faz normalmente, né? A gente já chega esbaforido numa reunião e vamos lá, tá? E é uma mudancinha pequena, mas que faz toda a diferença. Poxa, a gente está preocupado com as pessoas, quer saber? Então, acho que esse cuidado com as pessoas, assim, se você se sente cuidado, você vai ficar mais feliz trabalhando ali. Puxa, eu tenho um líder que cuida de mim, estou numa empresa que se preocupa com pessoas, estou numa empresa que se preocupa com a sociedade acima de tudo. Se eu estou mais feliz, eu estou mais engajado. Se eu estou mais engajado, eu estou mais produtivo, na maioria das vezes, porque eu estou tão engajado com aquela causa, tão feliz de trabalhar naquele lugar, que eu quero retribuir. Então, às vezes eu trabalho até um pouco mais, porque está tão gostoso, né? É um pouco do flow, né? Entrar em flow, assim, esse termo, que é você, puxa, tô feliz, me sinto bem aqui, me sinto, né, reconhecido, sei que tem coisa a desenvolver, mas a empresa aposta em mim, a empresa tá todo mundo demitindo, a minha empresa tá fazendo outras formas, tal. Se eu trabalho mais, se eu produzo mais, eu gero mais resultado, eu gero mais lucro. É uma consequência. Então, assim, é o resultado, é o lucro através das pessoas e não apesar das pessoas. Então, quando a gente virar essa chave, acho que tem muita empresa virando a chave para colocar as pessoas em primeiro lugar, investir nas pessoas. Eu já trabalhei em empresas extremamente focadas em custos, em pessoas, e é difícil, né? Não tem a ver, inclusive, com coisas que eu acredito, assim. Porque eu acho que é muito isso, assim, puxa, não, corta tudo de pessoas, não reconhece, não faz nada e vamos demitir e tudo mais. Cara, a gente não é feliz. Então, eu tenho a felicidade de estar numa empresa que é super preocupada, que não demitiu ninguém, que a gente está pensando em propostas de plano de suspensão, redução de carga horária, reduzir custo, cortar todos os projetos e, em momento algum, a gente discutiu sobre isso. Não quer dizer que a gente não vai discutir, porque o cenário está ficando difícil. Mas a gente tem feito tudo e muita transparência. Assim, muita transparência para dizer para os nossos times. Eu tenho visto assim, as empresas que estão tendo sucesso nesse momento são as empresas que estão sendo muito transparentes de dizer, olha, esse é o nosso resultado, é sobre isso que a gente está pensando. Comunicação frequente, né? Principalmente agora que a gente está à distância, precisa se comunicar a todo momento, porque senão as pessoas começam a fantasiar. Se a gente não fala com elas, começa a ver o mercado, começa a ficar preocupado porque tem um problema dentro de casa, e aí começa a ver que o gestor começa a fazer alguma coisa, não explica porque fala, eu vou ser demitido amanhã, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, como é que a gente se comunica muito? Eu sempre falo, tenho dado essa dica de, gente, abuse da comunicação, não tem problema, que puta, mas já falei ontem, fala de novo, né? Ah, mas a gente já fez a live semana passada, faz de novo. Vai ter sempre alguém com dúvida, porque no nível de liderança, e eu como RH, por exemplo, a gente sabe muito o que está acontecendo aqui em cima. Eu sei qual é o nível da discussão. Mas os colaboradores, a nível de analista e tudo mais, não sabem, eles não têm acesso a essas informações. Então, a gente precisa muito ajudar. Então, eu acho que a gente tem feito muito bem isso. E as empresas que eu vejo que estão com muito sucesso nesse momento, fazendo esses cuidados com as pessoas, têm sido muito expostas também, né? As empresas estão falando, né? E aí, assim,
próprio Airbnb, que demitiu um monte de gente, né, semana passada. Você vê o cuidado que foi, né? Não é uma notícia fácil. É difícil ser evitado, né? Por mais que a empresa é legal, tá? Mas eles fizeram de uma forma mais confortável possível, prepararam todo o cenário, prepararam a comunicação, prepararam o cuidado com as pessoas pós, né? Disseram o porquê de que aquelas foram embora, estão recomendando para o mercado. Então, sempre dá para fazer tudo de forma mais delicada, né? Quando você coloca as pessoas em primeiro lugar. É, verdade. Dani, o papo sempre passa muito rápido, né? O tempo. E eu já fui acionada aqui no bate-papo de que já tem gente querendo fazer perguntas. Então, acho que a gente já podia abrir para perguntas, né? Tem aí uns 15 minutinhos para perguntas. E o Kaique, eu vou chamar ele de Kaique, mas você não vai encontrar nenhum Kaique aqui, porque ele é Denis. Mas eu vou chamar o Kaique, então, para você fazer a primeira pergunta. Um apelido que eu ganhei aí, Dani, de muitos anos de um mercado que eu atuei. Eu vi você falando de propósito, escutei você falar dessa parte social, e aí eu fiquei pensando no tema da discussão hoje, né, como manter a mente aberta, e aí houve um momento aqui, voltando, né, aproveitando as palavras, acho que foi a Cris que falou que no momento nós vamos pensar em duas situações nessa volta: saúde e a questão financeira das empresas. Uhum. Eu estou vendo alguns movimentos, acompanhando alguns mercados, de alguns problemas que a gente já começa a enfrentar em função disso daí. Então, as empresas, elas acabam fazendo a redução salarial na concordância. Eu acho que sem julgamento nenhum aqui de nenhuma das partes, mas o que acontece? Aí depois saem os balanços nos organismos oficiais e as empresas estão com o caixa abarrotado, né? O discurso é: vamos fazer acordos, vamos tentar diminuir a carga, e aí você pega o chão de fábrica, ele é impactado por isso, e aí de repente sai na mídia o tamanho do balanço da empresa, o tamanho do caixa que ela tem para enfrentar é monstruoso, e aí vem os analistas falando que às vezes não seria tão necessária a medida, mas se faz em função do momento que está passando. E aí é que vem a minha pergunta, isso foi uma questão de contexto. Por quê? Como é que a gente consegue fazer o colaborador ter a mente aberta, aquele colaborador que ele é mais antenado, que ele é mais up-to-date, que ele está mais ali no front, que às vezes ele participa de uma roda dentro da empresa, que ele tem acesso às informações, sendo que ele começa a falar o seguinte: pô, mas o discurso da empresa não era esse, o discurso aqui interno é um, e aí a gente vê que o que sai na mídia, em função de investidores, uma série de coisas é outro. Um desafio meio que a pergunta, né? Como é que a gente trabalha a mente desse colaborador para fazer ele manter a mente saudável, para continuar pensando em missão, visão, propósito, objetivos, esse tipo de coisa? E é a realidade de algumas empresas, né? E aí é o ponto que eu falei da transparência, assim, às vezes falta essa transparência verdadeira, né? Uma coisa é ser transparente, outra coisa é estar omitindo coisas, né? Então, acho que falta muito isso das empresas, e eu acho que o ponto todo, né? Esses temas e aí, de novo, né? Você falou sem julgamento, né? De suspensão, de um monte de coisa que está fazendo, as empresas estão utilizando o benefício do governo e muitas estão, inclusive, colocando, né? Assim, quando você pensa em suspensão, puxa, você vai ter redução no seu salário, você vai ficar um mês sem vínculo com a empresa, né? Então, eu vi muitas empresas assim, poxa, o governo vai pagar só isso? Não, eu vou complementar, né? Mas tem muita empresa que não, né? Eu conheço gente próxima a mim, na minha família, que está passando por momentos assim, né? De o que você falou, principalmente o pessoal que ganha menos, né? Que tem um salário pequeno, porque aí, assim, já não ganha tanto, você imagina ter redução salarial ainda para sustentar a família, então é super difícil, né? Por isso que eu acho que o líder tem um papel essencial, né? Então, assim, acho que não é momento da gente, né? Se fosse em outros tempos, eu falaria assim, puxa, repensa o lugar que você está, né? Busca uma empresa que é mais responsável, mais, né, responsável socialmente nesse sentido, que cuida das pessoas, não é muito disso. Acho que o papel da liderança é super importante nesse momento. Se a empresa não está, né, sendo 100% verdadeira no que está fazendo, você como líder, o que você pode fazer para você
conectar um pouco os sonhos do teu colaborador, né? Eu sempre falo isso, assim, de você olhar para o indivíduo, né? Entender as motivações daquela pessoa, entender quais são os sonhos, por que ela está ali trabalhando. Tem gente que está ali trabalhando porque precisa de dinheiro mesmo para manter a casa. É isso, né? Tem gente que está ali trabalhando porque, puxa, é movida a desafios. É óbvio que o dinheiro é importante para todo mundo, né? Mas o que te move, né? Puxa, me move estar aprendendo, eu quero chegar em outro lugar daqui a alguns anos. Então, o papel do líder é conhecer muito cada indivíduo. As pessoas são motivadas por coisas diferentes, né? E é engraçado porque, mesmo estando numa empresa que tem uma estabilidade financeira muito legal, a gente cortou tudo, a gente não vai ter meritocracia esse ano. Então, assim, é uma coisa que todo ano tem. Vou dar mérito, vou dar bônus, vou reconhecer as pessoas, esse ano não vai ter nada. Então, assim, você teve a melhor nota na tua avaliação, né? De ir lá, de excede expectativas, mas você não vai ter nada, né? Então, puxa, é difícil. Então, eu tenho trabalhado muito com os líderes e, cara, a gente vai ter que ser muito criativo agora. E é até uma discussão que eu tenho amanhã cedo com eles, porque às vezes a liderança fica esperando muito do RH ou de forma corporativa que a empresa crie forma de reconhecer. Mas a maior parte da motivação dos colaboradores, e tem pesquisas que dizem isso, que as pessoas saem das empresas por causa dos seus líderes, né? E muitas vezes não por causa da empresa em si. Ou você aguenta ficar numa empresa por causa do líder, né? Então, acho que assim, o líder tem papel fundamental nisso, que é assim, puxa, de dar o feedback, de entender a motivação daquele cara, entender como que o seu time se engaja, para então pensar em formas criativas. O que eu vou fazer? Puxa, não consigo te reconhecer com dinheiro, não consigo, puxa, isso é super importante para você, mas como é que a gente prepara o terreno para que no ano que vem você seja reconhecido, né, e receba um salário maior, por exemplo, ou chegue lá. Puxa, vamos pensar em desafios, vamos pensar em algo que você pode aprender esse ano, vamos ver se a área aqui do lado pode te receber, sei lá, 2 vezes por semana, para você tocar um projeto com eles, que nesse momento a gente não está podendo contratar, ou seja, a gente está com alta demanda, trabalhando 3 horas a mais por dia todo mundo, não pode contratar, estamos lá com metade do nosso quadro em suspensão, quer dizer, as pessoas estão sobrecarregadas, a gente está precisando de gente, então, por que a gente não pega essas pessoas que estão engajadas e que qual a motivação delas é desafio, é crescimento e tudo mais, e pensa em colocar elas em outro lugar para se desenvolver, né? Então, acho que tem muito esse cuidado do líder. Se a empresa não está fazendo em si, o líder direto cuidar dessa pessoa, ouvir, dar feedback, contar a percepção dele do que está acontecendo, como é que ele pode ajudar e tudo mais. Então, eu voltaria de novo para o líder, né, para ajudar o colaborador, porque é um momento de insegurança, não tem jeito. Então, é como é que a gente cuida da ansiedade, do emocional dos nossos times mesmo, né? Não sei se eu te respondi, era isso? Tá mudo, eu acho que dá tempo de Kaique. fazer mais uma. Está no mudo. É isso aí. São alguns questionamentos que são importantes porque, às vezes, não estou mais em RH hoje, mas eu já fui RH por muito tempo com você. E, às vezes o RH ele quer ser tão estratégico, mas eu acho que ele precisa saber se colocar em alguns lugares para poder justamente saber como fazer, saber fazer isso. E eu estava escutando você falar, me vieram esses questionamentos na mente, porque eu acho que hoje o colaborador ele não só sai em função do chefe, mas ele sai também porque às vezes o propósito não dá fit com ele. Então, não quero tomar o tempo aqui. Kaique e Dani, a última pesquisa da Gallup, né, que foi feita com mais de 2 milhões de pessoas no mundo, enfim, foi em 2017. Ela indica que 84% dos pedidos de demissão diz respeito ao relacionamento com o chefe, né, a falta do relacionamento com o chefe, que desengaja, né, que perde a confiança, que perde a motivação, que aí não inspira, as pessoas não conhecem. Você acha que a gente está numa fase de liderança situacional, Dani? Tem essa questão da humanização, mas a gente está voltando a ter conversa sobre liderança situacional com os líderes, e aí abrindo a pergunta Sim. também para todo mundo, né? Só quis complementar. Acho que tem um ponto, acho que conecta muito com aquele ponto que eu falei, que eu acho que não tem mais essa questão de hierarquia, né? Nesse momento digital que a gente está vivendo, assim. Talvez eu não precise ter mais numa mesma sala o diretor, o gerente, o coordenador para resolver. Cara, estamos aqui todo mundo no mesmo barco, né? Claro que a liderança tem mais conhecimento, tem o conhecimento de gestão, mas acho que se abrem muitas oportunidades agora, né? De você, tá todo mundo igual, tá todo mundo à distância, tá todo mundo vivendo a mesma coisa, né? Então, como é que a gente aproveita para ser mais situacional? E acho que para mim o ponto-chave do propósito que você trouxe, Kaique, né, o apelido,
eu acho que é muito isso, assim, você conectar o sonho e o propósito individual das pessoas ao da empresa. E se você não consegue conectar ao da empresa, né? Eu fiz exercício já em outras empresas que eu trabalhei de você conectar pelo menos ao do seu time. Vamos construir o propósito desse time? Se o propósito da empresa talvez não é o que se conecta comigo, mas esse time, a gente está aqui para quê? O que a gente vai entregar de valor? O que a gente vai contribuir para o negócio? O que a gente vai fazer? E aí tentar conectar o indivíduo ao do time, minimamente, né? Que vai, de alguma forma, se conectar ao propósito maior, mas é fazer as pessoas entenderem que, por mais que eu sou um júnior, um estagiário, um operador, cara, eu tenho uma parcela super importante para a organização, para a estratégia, para onde a empresa quer chegar e tudo mais. Então, como é que minimamente eu mostro que a contribuição daquele colaborador é super importante para o bem maior, sabe? Bom, a gente está nos minutos finais aí, e eu queria só ler uma carta de baralho que eu e a Patrícia desenvolvemos. Essa carta é um baralho para a liderança, é como se fosse minutos de sabedoria. O Ricardo tem um deles, né, Ricardo? E aí eu escolhi aqui uma carta. Isso fui eu e a Patrícia que criamos juntas, né? Então, essa parte, esse baralho, eu não sei se vocês conseguem ver pela luz, aí, ele fala de conexões, né? E aqui ele fala confiar e compartilhar. Quando eu compreendo que a confiança é a base de tudo, eu compartilho as informações com transparência e com clareza e apoio o sucesso do grupo. Dica: estabeleça um clima de harmonia e camaradagem. Sou transparente, admito minhas vulnerabilidades. Estimulo a transparência nas trocas com os times. É só isso tudo que você acabou falando para a gente, né? E tanto eu quanto a Patrícia concordamos com isso, porque a gente que escreveu isso. Então, eu quero assim, te agradecer imensamente por tudo que você veio compartilhar conosco, por todo o seu conhecimento, sua sabedoria agregada aí nesses anos, né? Apesar da sua pouca idade, o quanto madura você é, né? Então, foi um grande prazer. Eu já estava com saudade, porque faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, não é mesmo? Sim. Quero te deixar um beijo. E a Paty, acho que vai falar também com você aí. Vou te agradecer. Sim, a gente está encerrando um pouquinho antes, Cris. Eu ia até falar, será que a gente tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, para mim já deu. É que para mim já deu aqui no meu horário. Talvez eu esteja adiantado. Para mim faltam 7 ainda. Nossa! Então, mas a gente meu relógio está errado. Me desculpem. A gente já encerrou tão lindamente com essa carta, mas a gente, se tiver mais alguém para fazer alguma pergunta, senão a gente, não sei, Dani, se quer, tem alguma coisa que você acha que é legal falar que talvez a gente não tenha tocado aqui hoje, ou alguma pergunta, Ricardo sempre faz perguntas, enfim, como é que a gente... Tudo bem, Cris? Eu sei que você fechou e de repente eu estou expandindo. Claro, não, eu fechei porque meu relógio está errado, só por isso. Mas Tá vamos bom. lá, estamos super abertos, estamos juntos, né? Lógico. Se Posso lançar mais uma? Eu acho que o Ricardo quer Dani. falar. O Ricardo quer falar, Kaique. Pegando... Vai lá, Ricardo, por favor. Vai lá. A Cris está em outro fuso horário. A Cris tem Vinhedo, é outro fuso Não, horário. meu relógio está dizendo... Deve ser. Gostei muito da conversa, gostei muito aí do que a gente foi falar. Então, queria complementar... Vocês estão me ouvindo bem ou eu estou tá dando um delay aí? Tá dando Agora um melhorou. delay, mas tudo bem. Tem um delay. Onde você Acho que ele tá? caiu. Fica tranquilo que na Globo, na Record, na Bandeirantes também tem delay. Então, manda bala aí. Isso aí, Marcos. Lindo o desenho outro dia lá. Eu espero que você tenha feito um hoje com a Dani aí, viu? Eu só queria fazer um comentário com relação a essa pesquisa que a Paty falou, dos 84%. Não estamos te escutando. Esse foi. Isso, agora sim. Uma judiação. Oh, agora tá. E agora? Tá, joia. Ótimo. Tá perfeito agora.
Mas ele sumiu. Ricardo? Vai tocando você aí, Denis. Então, Kaique, pergunta aí. Na verdade, eu ia jogar uma pergunta para você. Agora eu me perdi aqui no Zoom. Tudo que você falou quais são as competências desse líder para enfrentar esse novo momento que a gente está discutindo? O que passa na sua cabeça? Quem vai ser esse líder para poder não perder esse momento e pegar todo o ganho que teve nesse momento de mudança grande que a gente teve? Eu acho que tem um termo de um amigo meu, não sei se você conhece, João Furlan, né? Ele até lançou um livro com esse termo, que é o líder adaptágil, né? Eu acho que a gente está muito nesse momento mesmo, porque, né, o adaptágil, o que é? O cara que se adapta muito, né? A gente está vivendo na pele o mundo VUCA, todo mundo fala, né? Que até então muita gente não conhecia, não sabia o que era. A gente está agora vivendo esse mundo ambíguo, complexo. Eu, né, fiz até algumas palestras um tempo atrás de mundo líquido, né? Que é isso, assim, puxa, a gente está aqui, não tem mais intervalo de dia, de noite, de horário, né, de hoje é verdade, amanhã não é mais, porque alguém já contestou, a realidade já mudou. Então, assim, cara, você tem que se adaptar muito, né? E o ágil, porque eu acho que agora a gente está nessa era digital, né? O que eu tenho percebido é, puxa, a gente precisa resolver tudo mais rápido, né? Não é o rápido, né? Mas é o ágil, no sentido de você estar olhando muito para o cliente, né? Então, assim, a gente está falando muito do líder gestão de pessoas, mas o líder, ele lidera negócio, né? Então, assim, como é que você olha muito para o que o cliente, o que é a dor das pessoas, e aí pode ser o cliente interno, externo, né? E você pensa em soluções ali, trabalha com MVP, né? O que é MVP? É você, puxa, não vou fazer mais, não tem mais essa de vou fazer um projeto, no final do ano eu entrego para você. Cara, isso não existe. Vamos fatiar o projeto. Final do ano vai estar completo, mas eu vou te entregar um pedaço agora, eu vou te entregar amanhã. Então, a gente tem que estar muito mais aberto, estimular os nossos times a experimentar, né? E assim, não criar a cultura do erro, né? E assim, na verdade, mudar a cultura do erro, né? De que assim, não é errar sendo irresponsável, mas assim, vamos testar, se der errado, a gente conserta rápido, né? Resolve rápido. Então, a gente precisa estimular isso porque a gente está se reinventando, tem que inovar a todo momento. Então, eu preciso estimular isso nos times para estimular a criatividade, para estimular a inovação, a gente repensar os processos, né? E tudo isso você cria, claro, com um ambiente de confiança, com um ambiente de, né, outra cultura, a cultura do erro pode existir sim, né? Então, eu diria muito essa questão do líder adaptágil e do líder que gera confiança, né? A Cris falou de confiança, eu falei isso aqui bastante, porque é uma coisa que eu acredito. Para mim, a confiança é a base. Quando você estuda times de alta performance, a confiança, ela está na base ali. Se não existe confiança, os resultados não vêm, os objetivos comuns não acontecem, os conflitos saudáveis não acontecem. Então, bloqueia tudo. Então, a gente precisa trabalhar isso. E aí, parte para o líder também se conhecer, né? Acho que é mais do que momento da gente ter autoconhecimento muito forte, entendendo que eu sou bom, no que eu não sou, no que eu tenho que buscar, e no que se eu não sou bom em alguma coisa, eu preciso ter alguém no meu time que é muito bom naquilo, e tudo bem, né? Que aí, assim, a gente começa a parar com essa coisa de hierarquia mesmo. Poxa, eu estou aqui como líder porque eu tenho essa experiência e conhecimento, mas eu tenho alguém no meu time que é foda nesse termo, desculpa o termo, né? Mas é isso, e tá ótimo, é isso mesmo, a gente tem que ter pessoas... eu tenho a Aline, né, que a Cris conhece, a Aline é minha inspiração, minha melhor amiga, enfim, acabou de virar vice-presidente América, está indo para os Estados Unidos, é maravilhosa, é uma referência em RH para mim. Ela fala muito disso, assim, de que, cara, e eu carrego isso comigo na minha liderança e para os times que eu faço. A gente tem que buscar ter pessoas nos nossos times e tudo mais que sejam melhores que a gente, que vão mais longe do que a gente chegou. E eu tive a felicidade de ter pessoas no meu time hoje que estão super, assim, voando, crescendo. E olha que coisa, né? Você parar com competição, com concorrência, não é isso. Se você está perto de pessoas melhores que você vai aprender, todo mundo ganha, todo mundo cresce. E aí, para um líder, não tem coisa melhor do que você falar, eu geri esse cara que hoje está lá, voa mais longe do que eu, né? Eu acho que é um pouco disso. Agora sim, o nosso tempo acabou. Eu vou ficar quieta, porque meu relógio está todo errado, eu não vou fazer mais nada aqui. Não, Dani, maravilhoso. Obrigada pela participação, obrigada pelo esse espaço na tua agenda tão concorrida, para trazer um pouquinho o olhar de quem está aí de dentro, vivendo essa loucura
né, do mundo de RH, de influenciar a liderança, né, de estabelecer novas conversas, né, e ajudar a liderança nesse desenvolvimento também. Pessoal, obrigada, que vocês estão sempre aqui presentes, a gente adora. A semana que vem vai ser excepcionalmente, na semana que vem e na próxima semana vai ser excepcionalmente segunda-feira, às 18h30. Isso porque eu tive um problema de conflito pessoal de agenda, né? E a gente vai remanejar, mas a gente não vai parar. A gente vai trazer uma advogada super top blaster para falar sobre comportamento humano e direitos na internet. Então a gente vai trazer ela para falar. Está imperdível, Dani está super convidada a vir segunda-feira às 18h30. Muito obrigada, pessoal. Dani, muito obrigada. Prazer te conhecer. Foi muito legal.